Então, Paulo, eu até escrevi para a Gazeta sobre isso. Nós estamos diante de um dilema, né? É uma situação muito delicada, porque parece que esqueceram que tivemos ou temos uma pandemia. E o que acontece é o seguinte, né? Sobre a postura absolutamente incoerente, hipócrita, oportunista e essa sim eleitoreira da oposição, né, da esquerda, eu acho que eu preciso acrescentar pouco. A Bruna já disse, o Fiuza já colocou a pá de cal. É só lembrar, né, que essa turma criou de repente um apreço repentino pelo teto de gastos, ou como fez a petista Gleisi Hoffmann, está dizendo o seguinte: olha só, isso aí era sempre uma frescura do mercado, abriram a porteira, agora não venham falar em teto, né? Como se estivesse realmente acontecendo um total abandono de um importante avanço institucional como o teto fiscal, que é uma âncora fiscal para lembrar que o Estado não pode se endividar nem gastar indefinidamente e mais do que arrecada. Então, a postura dessa turma da esquerda é desnecessário comentar, né? De repente, o Marcelo Freixo virou o grande defensor do teto fiscal e contra a PEC do calote, como ele está chamando. Então, com essa turma aí, vamos só ignorar, que é o mais saudável. Agora, eu acho que nós temos um debate relevante a travar com liberais que estão criticando. E foi o caso do deputado Paulo Eduardo Martins, o príncipe, né, o deputado Luiz Felipe de Orleans Bragança votou contra, a bolsonarista Caroline de Tone votou contra, o ex-secretário de desestatização Salim Matar se pronunciou preocupado, a economista Renata Barreto, que não quer nenhum cargo público nem a política, está preocupada e subiu o tom. Tem um texto bom do Everardo Maciel, que é um grande especialista em questões fiscais, dizendo que não precisava ter sido necessariamente assim. Então, isso tudo é um bom debate. Agora, ele só é um bom debate se a gente partir de certas premissas. Primeiro, lembrar da existência da pandemia. Segundo, lembrar que o Bolsonaro era aquele que dizia: temos que olhar para a economia, enquanto que todos os outros falavam economia fica para depois, o importante é a saúde, e alguns foram mais longe, como o Rodrigo Maia, que está chamando de deboche o que fez o atual presidente Arthur Lira na Câmara para votar a PEC. Rodrigo Maia, até Ronaldo Caiado embarcou nessa, ou o governador Agripino Dória, né? João Agripino Dória, dizendo que era se preocupar com especulação financeira, você falar de economia naquele momento. Esses agora, ou eles só falam de economia para destacar dados ruins, ignorando a pandemia e a reação à pandemia, que eles aplaudiram, empregaram, em alguns casos executaram, ou então eles chamam de puramente eleitoreira uma medida que é para atender justamente o desespero do aumento da miséria causado pela reação à pandemia. Então, vamos lembrar dessa premissa e aí a gente vai ter um bom debate. Tá, dado que é isso, e aí já excluímos do debate toda a esquerda e vamos falar com alguns liberais mais sérios, né? Era preciso ter feito isso? Dava para ter feito diferente? Como é que fica? Eu acho que é muito importante o panorama que o Fiuza traz para destacar justamente aquilo que o Montesquieu chamava de espírito da lei. Eu volto e meia trago à tona o Mercador de Veneza de Shakespeare, porque para mim aquilo, como quase tudo de Shakespeare tem várias leituras, né? Mas no caso que interessa a gente aqui, é uma interpretação que eu faço, pelo menos, contra o purismo legal ou então o garantismo seletivo. Né? Vamos lembrar que Shylock tem direito, segundo o contrato, a extrair uma libra de carne de Antônio, porque ele não conseguiu entregar o navio de volta. Poxa, mas teve um maremoto, teve um problema totalmente imprevisto, tudo, e mesmo assim Antônio depois ofereceu pagar 3 vezes mais do que o contrato. Não importa, está lá no contrato e Shylock usa esse argumento. O que vai ser do mercado, né, em Veneza, da confiança nas regras do jogo, se quebrarem esse contrato? Então ele usa esse argumento. E aí ele acaba caindo na peça que ele mesmo estava tentando pregar ali do purismo. Tá bom, tira um naco de carne, mas não deixa cair nenhuma gota de sangue, porque nada disso está escrito no contrato. Então, eu tenho muito receio com os garantistas de ocasião, né? Aqueles que não estão ignorando
não estão levando em consideração as circunstâncias, estão ignorando esse contexto. O Paulo Eduardo Martins não é esse caso, né? Eu vou ler o tweet dele para trazer para o nosso ouvinte o contexto. Eu votei, diz ele, e defendi ferrenhamente a PEC do teto em 2016. Por mais que hoje as circunstâncias sejam consideráveis, entendo que o caminho escolhido pode trazer mais desconfiança sobre o nosso país, o que desvaloriza a nossa moeda e eleva preços. Mantive a mesma posição que tive em 2016. Ou seja, ele está considerando as circunstâncias, mas ele acha que mesmo assim, dado que o Brasil é o que é, ou seja, um AA, né, um alcoólatra anônimo, no caso não tão anônimo assim, é perigoso abrir um precedente, é perigoso dar uma dose, mesmo levando em conta as circunstâncias. Esse é um bom debate. Esse é um bom debate, a postura do deputado é coerente, né? As circunstâncias são bastante atípicas, não dá para fingir que estamos numa situação normal de CNTP, é como se tivesse uma guerra, é uma guerra, né? Contra um inimigo invisível. Só que esses governadores e prefeitos já estão falando em carnaval. Então, para eles, a pandemia é seletiva. Eles usam quando interessa. Só que teve um estrago enorme e por conta das decisões que eles tomaram ou aplaudiram. Então, não dá para tratar como uma situação normal o quadro que estamos vivendo. E aí algo tem que ser feito. Dava talvez para fazer outra coisa? Bom, o próprio governo federal mandou reformas. Estão paralisadas no Senado, que até hoje não votou sequer a indicação do presidente para o Supremo, que é uma prerrogativa do Bolsonaro. Então, há um boicote. Aí tem um outro fator que o Fiuza já trouxe, que é lembrar que caiu como um meteoro, para usar a metáfora do próprio Paulo Guedes, a decisão judicial, que decisão se cumpre, tudo bem, mas caiu mais de 50 bilhões extras num ano só. Né? É coincidência. O Merval Pereira, na coluna dele do Globo, dessa quinta-feira, escreve, né, que decisão judicial se cumpre. Eu acho curiosíssimo, uma vez mais, né, o garantismo seletivo dessa turma. Não são os mesmos que estão, por exemplo, vociferando contra o arbítrio supremo ao rasgar inúmeras vezes a Constituição e perseguir adversários, criar leis, inventar o crime de opinião no Brasil, espalhar fake news, milícia digital, grupo de WhatsApp virou crime. Então, esses garantistas estão dizendo, decisão se cumpre, não importa o que aconteça. É aquela máxima latina, né? Faça-se justiça nem que pereça o mundo. Então eles agora são os maiores defensores do império das leis. E ontem eles estavam passando pano e fazendo vista grossa para inúmeras medidas arbitrárias, inconstitucionais e ilegais do próprio STF, por exemplo, para perseguir adversários políticos do Bolsonaro, ligados ao Bolsonaro, por exemplo. Então, não me convence. Agora, de novo, eu entendo que quem pese na balança todos esses prós e contras e conclua que é arriscado demais seguir por esse caminho, tem uma legitimidade na sua postura. Eu começo o meu texto na Gazeta dizendo exatamente isso. Olha só, situações extremas, dilemas, né? A primeira coisa que a gente tem que rejeitar no dilema é a postura binária, maniqueísta e simplista. Quem votou contra é hipócrita ou do mal, quem votou a favor não liga para a austeridade fiscal, sei lá o quê. Isso são discursos de Twitter, de rede social. Eu peguei aqui meu livro, menos conhecido, meu único livro de ficção, né, um livrinho, Panaceia. Por acaso acontece justamente um vírus, né, na minha trama, nesse país aí, né, a Tarax, e o meu livro é dedicado a todos aqueles que sonham encontrar a cura, com A maiúsculo e C maiúsculo, né? Ou seja, a solução definitiva. E ele tem uma postura mais humilde, socrática. Eu abro o meu livro com algumas epígrafes que eu vou agora ler para o nosso ouvinte entender meu ponto melhor. Os maiores e mais importantes problemas na vida são todos, de certa forma, insolúveis. Eles não podem ser solucionados, mas apenas superados. Carl Jung. Para cada problema complexo, há uma resposta clara, simples e errada. Mencken. Não sou jovem o suficiente para saber de tudo. Oscar Wilde. Todo problema com o mundo é que os tolos e fanáticos estão sempre tão certos de si mesmos, mas as pessoas mais sábias estão cheias de dúvidas. Bertrand Russell. Muitos problemas não são resolvidos. Eles são substituídos por outras preocupações. Thomas Sowell. E, por fim, somos condenados a escolher e cada escolha traz o risco
de uma perda irreparável. Isaiah Berlin, esse um grande liberal. Um liberal pragmático, um liberal que sabia que muitas vezes estamos lidando com situações complexas e dilemas incomensuráveis. Então, eu digo tudo isso, Paulo, para concluir que eu, de forma bastante sincera e humilde, economista, alguém próximo de Paulo Guedes, que sabe da sua preocupação com a âncora fiscal e que ele não, vamos usar aqui um português bem claro, que ele não despirocou, peço perdão ao termo, mas é a melhor expressão talvez, né? Que ele não deu uma guinada populista e virou um ministro do Alberto Fernandes na Argentina, também muito bem lembrado pelo Fiuza, a situação essa sim fora de controle no país vizinho, e não por acaso um país que foi riscado do mapa para a nossa imprensa e até mesmo por alguns liberais, né? Levando tudo isso em conta, eu me reservo o benefício da dúvida. Eu acho que havia pouca alternativa dado o cenário, né? E dada, inclusive, a morosidade do Senado para aprovar certas reformas. Isso tudo foi gerando angústia, apreensão nos agentes financeiros, no mercado, assim chamado, e há poucas saídas honrosas para essa sinuca de bico, né? Então, me parece que houve uma costura política muito extensa ali. A pequena entrevista coletiva feita pelo próprio presidente Arthur Lira nessa quarta-feira mostrou bem isso, né? O grau de preocupação em você tentar, de alguma forma, ceder, contemporizar, aí sim, fazer política, né? Levar em conta as diferentes dimensões desse problema e demandas. E aí é do jogo. Tem gente que fala, poxa, discordo, acho que é perigoso, beleza. Aí tem gente que vai fazer o que o Ciro Gomes fez, né? Jogar para a plateia, falar que suspende a candidatura dele porque o PDT votou de uma certa forma. Então, tem gente que está preocupada em fazer, não política pensando no país, mas sim pré-campanha eleitoreira, e tem gente que está preocupado com o país, né? E de novo, desse segundo grupo, é absolutamente legítimo você ter discordância. Quem é o dono da razão para dizer que tem que ser esse caminho? Agora, não consigo desqualificar Paulo Guedes e, portanto, o selo de qualidade que o governo ainda tem, né, como alguém que rasgou o teto de gastos, ignora a preocupação da âncora fiscal e está pensando apenas em populismo para a reeleição do chefe. Não é disso que se trata. Não é disso que se trata. Eu acho que nós temos que levar em conta milhões, 20 milhões para ser mais exato, né, de brasileiros que estão a mais na miséria por conta da reação à pandemia. Vamos partir daí que o debate é um pouquinho mais maduro, um pouquinho mais sério e realista.